Então tá bom. Bom, eu queria, em primeiro lugar, agradecer e dizer que no ano 2000 o presidente Fernando Henrique criou o Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas e cujo objetivo principal era colocar na agenda brasileira o tema de mudanças climáticas. Só que do ano 2000 para cá, eu acho que a primeira coisa importante a se registrar é a mudança de percepção dramática da sociedade e da comunidade científica em relação a esse tema. Paulo Henrique, o Gilvan, que saiu agora da sala, acompanharam todas as negociações internacionais que ocorreram e, de fato, eu acho que nós temos cenários hoje muito diferentes, inclusive da Conferência do Rio. A Conferência do Rio, o ministro Celso Laffer foi quem coordenou a ação brasileira. Quer dizer, o tema de clima ainda era colocado com base no primeiro painel do IPCC, em que havia muita dúvida, muita incerteza em relação ao tema do aquecimento global. E mais do que incerteza sobre o tema do aquecimento global, eu diria para vocês que ele estava completamente fora da agenda dos países. E como foi registrado aqui pelo Sérgio, eu acho que o protocolo de Kyoto teve uma importância fundamental, que foi o primeiro tratado internacional a fixar metas, que elas são fundamentais, porque senão, quer dizer, você acaba tendo compromissos que ficam exclusivamente no campo da retórica, com muita dificuldade de se traduzir em ação concreta. E aqui eu queria fazer uma observação sobre 72. Quer dizer, 72 o Brasil defendeu uma posição que era, como foi dito pelo Sérgio, que a pior poluição é a miséria, e inclusive isso se refletiu em casos que eu acompanhei pessoalmente, como o de Cubatão, em que as crianças nasciam anencefálicas, e para dar um registro de mudança até otimista, quer dizer, eu era advogado, Manuel, da Associação das Vítimas da Poluição. Quando nós fomos registrar aquela entidade, o oficial de cartório recusou o registro da entidade, alegando que era uma ameaça ao Estado brasileiro, isso há poucos anos atrás. E mesmo depois, quando há a realização da Constituinte, eu sempre conto isso. Quer dizer, quando eu fui tirar material sobre meio ambiente no Xerox, o rapaz do Xerox disse: isso não é material parlamentar, você não pode tirar Xerox sobre questões como essa. E hoje, quer dizer, o tema de aquecimento global e de mudança climática está presente. Eu estou citando 72 e depois 92, 2002, aqui até para fazer uma provocação para o Sérgio. Quer dizer, ainda que, quer dizer, do ponto de vista conceitual, quer dizer, nós tenhamos aceitado no ano de 92 e, de certa maneira, corroborado em 2002 a ideia do desenvolvimento sustentável, é remanescente no Brasil e em alguns países a ideia de que crescimento tem que se fazer a qualquer preço, com muita dificuldade concreta de enfrentamento da questão ambiental. Quer dizer, quando nós vemos, e o Davi vai colocar isso, toda a discussão do licenciamento ambiental, eu acho que há muito equívoco de não compreender, inclusive, que isso representa. Quer dizer, hoje, quer dizer, a diferença fundamental em relação a todos esses temas é que, em primeiro lugar, no cenário político nós não temos apenas os países, nós temos a sociedade civil que joga um peso muito importante. Está aqui o diretor executivo do Greenpeace e eu vou até contar o que aconteceu em relação à soja brasileira. Quer dizer, o Greenpeace, muito preocupado com o problema do desmatamento na Amazônia, passou a fazer uma campanha em relação aos consumidores do McDonald's. Então, toda vez, Sérgio, que alguém ia comprar um McNuggets, um militante do Greenpeace vestido de galinha, parece engraçado, ele distribuiu o material e dizia: não compre McNuggets porque você está ajudando a destruir a Amazônia. E o resultado concreto foi que o McDonald's mandou recado para os vendedores brasileiros, dizendo: ou vocês se acertem com o Greenpeace, ou, na verdade, nós não compramos mais soja do Brasil. Eu estou colocando isso porque isso representa uma mudança de paradigma muito grande. Quer dizer, alguns anos atrás, nenhum de nós poderia imaginar que seria possível, quer dizer, esse tipo de articulação. E eu estou colocando isso porque talvez o grande equívoco que nós verificamos muitas vezes na estratégia de negociação brasileira é não compreender que o mundo de 72, ou mesmo o mundo de 92, foi radicalmente reformulado nesses anos. E que o que é visto como risco pode se transformar com muita facilidade em oportunidade. Quer dizer, quando eu penso, quer dizer, comparativamente na China ou no Brasil,
Quer dizer, o fato do Brasil ter uma sociedade civil organizada, o fato do Brasil ter na legislação desde a CLT de 1942 uma série de previsões trabalhistas, quer dizer, isso nos coloca diante de um mundo com muita vantagem em relação a alguns outros itens que o Brasil não teria. Quer dizer, nós não vamos competir nunca com a China em termos do custo de mão de obra. Apenas para o governo brasileiro, a China é um país de mercado, quer dizer, fora isso, quer dizer, a China quer dizer, tem uma vantagem em relação ao custo de mão de obra muito grande. Então eu colocaria que pensar no cenário de desenvolvimento para o Brasil a partir de agora é compreender, em primeiro lugar, o mundo que nós estamos vivendo. Eu acho que o mundo que nós estamos vivendo, o tema do clima veio para ficar e é inadmissível, impensável que a dimensão climática não seja colocada na estratégia de desenvolvimento desse país. Eu até vou fazer um comentário, o governo brasileiro, inclusive em desdobramento de uma lei sancionada pelo Fernando Henrique, a Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos, previu um Plano Nacional de Recursos Hídricos, que é uma iniciativa muito importante. Mas o que é interessante no plano é que ele não incorpora a dimensão climática. Então imaginem vocês, quer dizer, um dos previsões, está aqui o Gilvan, que foi vice-presidente do IPCC, inclusive qualquer elogio ao protocolo de Kyoto pode fazer a mim, qualquer crítica ao Gilvan, porque ele redigiu o artigo 12 do MDL. Ele está aqui e vai responder tudo para você, Felipe. Você pode reclamar com ele, está aqui. Ele sai da sala quando a gente fala, mas, Gilvan, depois você responde aí aquela só uma redação que você fez do protocolo de Kyoto. Mas o fato é o seguinte, como é que nós podemos pensar em estratégias para esse país, por exemplo, no campo dos recursos hídricos, ou mesmo no campo que o Davi vai falar de matriz energética, se nós não soubermos qual será o impacto do aquecimento global no ciclo hidrológico. E vou contar, Celso, mais uma história. Há alguns anos atrás, eu recebi um telefonema do indivíduo da Secretaria de Segurança Pública de Quebec. Falei, se enganou de Feldman, não é o Walter, não é o Fábio. Quer dizer, eu não tenho, como quando diziam a história do rodízio, quando falavam mal, é o Walter, não é o Fábio, né? Mas enfim, eu disse, olha, Manuel, isso não é comigo, não, é com você. Enfim, isso foi lá pelo ano 2000, 2001. O Canadá e a província de Quebec, ele era responsável na Secretaria de Segurança por estratégias de defesa civil e eles estavam preparando a província de Quebec para os chamados eventos climáticos graves. Quer dizer, o que significaria concretamente se chover muito num determinado local ou deixar de chover, o que se faria? Isso no campo da defesa civil, mas no campo estratégico do país nós devemos saber efetivamente se vai continuar chovendo no mesmo lugar ou se não vai chover no mesmo lugar. Quer dizer, do ponto de vista não só de desenvolvimento, mas do ponto de vista estratégico do país, a dimensão climática tem que ser incorporada em todo o planejamento que vai existir daqui para diante. Quer dizer, inclusive, nós estamos falando aqui, falamos de commodities, de agricultura, mas tem produtores de laranja aqui, quer dizer, saber se, por exemplo, citricultura no estado de São Paulo terá um cenário favorável ou não. Inclusive, no caso da Rússia, o Putin fez uma piada de mau gosto antes de ratificar o protocolo de Kyoto, dizendo, não, para a Rússia vai ser bom aquecimento, porque nós vamos ter terras agriculturáveis na Sibéria. E teremos que usar menos casacos de pele. Mas o que era uma brincadeira de mau gosto, quer dizer, ela tem sentido num país que tem que incorporar esta dimensão. E uma coisa que é importante também, e aí eu quero me referir novamente ao que o Fernando Henrique sempre fala, quer dizer, que do ponto de vista político, a arquitetura de representação política tradicional, ela tem muita dificuldade de incorporar a questão de horizonte de tempo que envolve várias gerações. Quer dizer, concretamente falando, qualquer que seja o mandatário do país num regime democrático, ele trabalha com o horizonte de tempo que ele tem que trabalhar, que é o horizonte do tempo claramente eleitoral. Quer dizer, então, fica muito difícil para a não ser estadistas, quer dizer, que pensem a médio e longo prazo. E isso é muito grave. Inclusive, no caso dos Estados Unidos, eu acho que um dos agravantes, né, Rubens, que foi embaixador nos Estados Unidos, é que um voto distrital puro como nos Estados Unidos faz com que parlamentares americanos não tenham sequer passaporte. Portanto, eles estão decidindo muitas vezes com questões internacionais com uma visão doméstica. E foi um pouco o que aconteceu com Bush nesses anos. Voltando à questão do desenvolvimento,
Eu acho que... O Rubens não é culpado pelo voto distrital americano. Até onde eu saiba, não, mas a gente pode até discutir, né, Rubens? Mas, enfim, então eu acho que essas questões, elas estão trazendo esse mundo novo que nós, na verdade, muitas vezes temos dificuldade de entender qual será o mundo novo em termos de tudo que nós estamos falando aqui. Quer dizer, o Sérgio colocou um pouco a questão do consumidor. Eu diria mais, Sérgio, eu diria que eu acho que é uma migração da atividade política através dos agentes tradicionais para o consumo. Quer dizer, quando o indivíduo está usando uma camiseta do Greenpeace, ele não está apenas num ato de consumo como nós pensávamos, ele está se manifestando politicamente em relação a isso. Inclusive, no caso do Greenpeace, eu sempre uso como um exemplo, quer dizer, uma entidade que tem só na Europa 2.300.000 filiados, que não recebe dinheiro de governo e que não recebe dinheiro de empresas, e que tem uma capacidade de influência muito grande. E aí, inclusive, no campo e no cenário internacional, eu acho que nas negociações internacionais, ao contrário do que o Sérgio falou, eu vou fazer uma crítica muito severa ao Itamaraty. Quer dizer, o Itamaraty ainda opera num modelo e num paradigma do século retrasado, não diria nem passado. Depois que saem do governo, às vezes, mas enfim, quer dizer, por que eu estou colocando isso? Porque nas alianças políticas que muitas vezes se fazem alianças políticas apenas com governos, quando as alianças políticas hoje, elas não são mais com o governo apenas, elas são com o governo, com opinião pública, com sociedade civil. E vou citar o caso da iniciativa de energia promovida pelo governo Fernando Henrique no ano de 2002. Quer dizer, 2002, ao contrário do que muita gente pensa, e por isso talvez o fracasso daquela conferência, quer dizer, os temas que os europeus tinham em mente basicamente eram pobreza e África. Numa visão muito equivocada, inclusive, porque quem conhece a negociação internacional sabe que os africanos são muito mais fáceis de cooptação do que países como o Brasil, China, Índia e outros. Então, quando o presidente Fernando Henrique decidiu criar uma iniciativa de energia, era para deslocar um pouco o foco da questão, porque a questão, na verdade, não é pobreza. A questão pode ser vista como riqueza em excesso pelos padrões de consumo que existem nos países em desenvolvimento. Então, quando se colocou, na verdade, a ideia de ter uma iniciativa de energia, era um pouco para tirar o ponto de gravidade de pobreza e de África e ampliar um pouco essa discussão. Mas voltando à questão da iniciativa de energia, ela surgiu de uma conversa com ONGs que demandaram do Brasil uma posição diferente. Quer dizer, o grande problema do Brasil ela se dá em dois níveis. Primeiro, a nível internacional, que há uma quebra de expectativa em relação do que o Brasil poderia estar fazendo e que não está fazendo. Quer dizer, quando o presidente Lula pede o direito a poluir, nós estamos rigorosamente no contramão da história. Quer dizer, o que nós teremos que estar fazendo? Nós teremos que estar promovendo alianças políticas no sentido de avançar essa agenda, até mesmo porque queremos ou não queremos, ela vai vir. Voltando à questão do etanol. Toda reunião que eu vou hoje, a pergunta é etanol, o que os ambientalistas pensam do etanol? É óbvio que nós achamos que etanol pode criar uma grande oportunidade. Manuel já me olhou preocupado, não se preocupe, Manuel. Quer dizer, no sentido, até estou feliz que o Marcos aqui vai ser presidente da Única, teremos muitas mudanças, mas o fato é o seguinte, só que se alguém imagina que o etanol, que a plantação de cana-de-açúcar possa ser feita numa expansão de fronteira agrícola em relação a biomas, está cometendo um grande equívoco, porque o mercado vai exigir, na minha opinião, alguma coisa que é importante. E aqui até está o Fábio, que estuda Direito, eu acho que nós temos que entender melhor uma coisa muito nova que está ocorrendo no mundo, que são os processos de certificação. Por que eu acho que os processos de certificação, Celso, são tão importantes do ponto de vista jurídico? Porque a minha geração, foi aluno do Celso, sempre pensou no Estado como grande fonte de regulação. Só que a certificação, ela oferece uma oportunidade radicalmente diferente. Por quê? Porque os governos participam, mas eles participam, né, Estela, em pé de igualdade com a sociedade civil dos vários países, com os consumidores, de certa maneira, e com os produtores. Portanto, quer dizer, o pulo do gato, talvez, em relação à exportação do etanol, é a antecipação no sentido de criar um marco regulatório, através de certificação,
com a participação de todos os atores sociais, entendendo que esses atores sociais eles estão num contexto de globalização, quer dizer, um contexto completamente diferente, e a partir daí se antecipar em relação às tendências que têm que ocorrer. Por fim, eu queria falar um pouco do desmatamento da Amazônia que foi colocado aqui. Quer dizer, eu acho que o desmatamento da Amazônia é inaceitável. Inclusive, queria dizer que a política do desmatamento zero é uma tendência irreversível. Inclusive, o presidente Fernando Henrique fez este comentário, inclusive engajando o PSDB num compromisso de desmatamento zero. Quer dizer, não há razão hoje para que o Brasil seja dos 5 maiores emissores de gases de efeito estufa no planeta. Por quê? Porque na questão de expansão de fronteira agrícola, na sua maior parte, é feito através de grilagem de terra, associada à criminalidade que ocorre na região. A ausência total do Estado, que, aliás, o presidente falou na conferência Rio+5 no Rio de Janeiro. Quer dizer, nessa região, a dificuldade da presença do Estado é muito grande. Portanto, quer dizer, do plano interno do país, nós temos que ter, e aí o ambientalismo tem que evoluir, capacidade de alianças estratégicas com outros atores sociais, com a BMF, com outros atores sociais, que verificam, na verdade, o risco que o Brasil e as exportações brasileiras têm, à medida em que nós continuarmos com um patamar de desmatamento como esse, que se reproduz há muitos anos. Então eu acho isso. E do campo, no ponto de vista de política interna, eu acho que se esgotou o modelo do chamado comando e controle. Outras iniciativas vão ter que existir, inclusive por parte do Estado. Está aqui a Laura, uma delas, e a Estela. Uma delas eu acho que é a licitação sustentável. Quer dizer, o Estado brasileiro, quer dizer, através de licitações em que ele cria mercados, ele estimula mercados através de critérios de sustentabilidade que são essenciais, na minha opinião, para que nós possamos complementar efetivamente em relação às políticas de comando e controle. Quer dizer, eu não estou aqui propondo substituição de comando e controle. Eu estou propondo complementação de comando e controle. Quer dizer, para finalizar, a maior parte do mogno comercializado, a maior parte do mogno que é extraído ilegalmente aqui no Brasil é comercializado no estado de São Paulo. É fácil, é só vocês irem na Teodoro Sampaio, vocês vão ver tampa de vaso sanitário de mogno maciço. Quer dizer, aqui, quer dizer, se o Estado, de um lado, combater isso em campanhas que existem aí, e por outro lado, se comprometer a comprar só madeira certificada nas grandes obras, nas suas grandes compras, nós estaremos complementando medidas. Enfim, eu acho que temos que rapidamente, como foi colocado aqui, incorporar a dimensão de sustentabilidade em todas as estratégias de desenvolvimento para manter e ampliar a inserção do Brasil no mercado internacional. Se nós não tivermos essa capacidade antecipatória, eu acho que nós não teremos nenhuma condição de vantagem competitiva. Obrigado.